Olá, boa noite. Você, seu Estado e 3 senadores. Está no ar mais um programa Assunto de Estado, um espaço destinado ao debate de temas que interessam diretamente a você, cidadão. Os nossos convidados de hoje são os integrantes da bancada do Amazonas. O desenvolvimento sustentável é o tema central do debate. Durante 1h30, os 3 senadores dos estúdios em Brasília para apresentar suas ideias e responder às perguntas dos telespectadores. Você pode encaminhar o seu comentário ou pergunta pelo telefone Alô Senado, o 0800 612211. Também preenchendo um formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado ou ainda pelo Twitter, @TV Senado. Comigo, na condução do debate, o jornalista Armando Hollenberg. Boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Espero que tenhamos um bom debate. Você pode acompanhar este programa também pela Rádio Senado em Brasília, Rio Branco, Natal, Fortaleza e Cuiabá. Os 3 senadores do Amazonas estão no primeiro mandato. O senador Alfredo Nascimento é o mais antigo. Foi eleito para o Senado em 2006 pelo Partido Republicano. Formado em administração pela Universidade Federal do Amazonas, foi prefeito de Manaus por 2 mandatos consecutivos no período de 1996 a 2004. No Executivo Federal, foi ministro dos Transportes no período de 2007 a julho deste ano. Senador, muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Eu agradeço. Espero contribuir com as pessoas que assistem ao programa com as informações que nós vamos passar, especialmente para o resto do país, sobre o Amazonas. O senador Eduardo Braga, do PMDB, se formou também na Universidade Federal do Amazonas em Engenharia Elétrica. Entrou para a política aos 21 anos, eleito vereador por Manaus. Na Assembleia Estadual, foi o relator da atual Constituição do Amazonas. Foi prefeito de Manaus 2 vezes, foi prefeito de Manaus 1 vez e governador 2 vezes. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço o convite e espero poder conversar com os nossos debatedores, nossos senadores. Boa noite, Alfredo, boa noite, Vanessa. E conversar também com os telespectadores do Brasil inteiro e de forma muito especial do Amazonas. Obrigada. Senadora Vanessa Graziotin é catarinense e migrou ainda jovem para o Amazonas. Também estudou na Universidade Federal do Estado, que é um verdadeiro celeiro de cérebros e líderes para a região norte. Ela é a primeira farmacêutica a ocupar uma cadeira no Senado. Elegeu-se vereadora em 1989, foi deputada federal por 3 mandatos e agora estreia no Senado. Bem-vinda, senadora, ao nosso Assunto de Estado. Muito obrigada. Bom, e antes de começar esse debate, propriamente dito, nós vamos mostrar um vídeo preparado pela nossa equipe, pela nossa produção, para mostrar o perfil do estado do Amazonas, para que o telespectador conheça um pouco melhor o maior estado brasileiro. O estado do Amazonas leva o nome do maior e mais caudaloso rio do mundo. O imenso reservatório de água doce e a floresta de dimensões sem paralelo despertam, ao mesmo tempo, cobiça e preocupação. Da Amazônia dependem o clima e as perspectivas da vida no planeta Terra. Os amazonenses são quase 3,5 milhões de pessoas, numa superfície de 1.580.000 km². Neles se encontram apenas 62 municípios. Mais da metade da população ocupa a região metropolitana da capital. O Teatro Amazonas, monumentos e prédios históricos lembram a riqueza dos tempos do ciclo da borracha. Hoje, a economia depende muito da Zona Franca de Manaus, que pode ser prorrogada até 2073. As grandes distâncias representam um obstáculo para as comunicações, a qualidade de vida dos habitantes e a segurança nacional. O tráfico de drogas é uma realidade. O policiamento das fronteiras exige pessoal e equipamentos além dos efetivos disponíveis. As secas de 2005 e 2010 são um sintoma das mudanças climáticas. Queimadas reduzem a diversidade da flora e da fauna. Diante de tantos desafios, como promover o desenvolvimento sustentável do Estado? Bem, começando pela Zona Franca. Há um projeto renovando a Zona Franca por mais 50 anos até 2073 e ampliando a zona suburbana ali, no perímetro, região metropolitana.
A Zona Franca, ela vem correspondendo às expectativas e sustentando o desenvolvimento industrial do estado do Amazonas a contento, começando pela senadora Vanessa Graziotin. Aliás, eu senti falta aqui no de Manaus, porque falar do Amazonas, é óbvio, temos que falar das riquezas, da beleza, é uma beleza fantástica, mas também da Zona Franca, que é o celeiro econômico do estado. A Zona Franca hoje representa em torno de 98% da economia do estado e é um modelo de desenvolvimento regional que deu muito certo porque não só do ponto de vista da geração de empregos, geração de renda, e esse ano a Zona Franca está batendo todos os recordes, deve chegar à casa dos 40 bilhões de dólares de faturamento, o que significa um faturamento superior ao PIB de países como Bolívia, Paraguai, Panamá, não é? E ultrapassamos já a casa dos, não é? Então isso é importante. Agora, eu acho que além da geração do emprego e da renda, a Zona Franca de Manaus ela tem contribuído muito para a preservação ambiental. O senador Eduardo Braga esteve no governo do estado nos últimos 8 anos e foi ao lado do presidente Lula responsável por um grande passo que deu o modelo Zona Franca de Manaus, quando prorrogou por mais 10 anos, e a gente conseguiu arrancar da presidenta Dilma, assim como do ex-presidente Lula, o compromisso de prorrogar a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. No que pese existirem inúmeros projetos tramitando, emendas à Constituição, um de minha autoria, de autoria de deputados da bancada do Amazonas, senadores. A presidenta Dilma assinou em Manaus, quando inaugurou aquela ponte que foi mostrada ali, que também foi construída no período que Eduardo era governador, iniciada a obra e inaugurada agora com Omar Aziz. Ela prometeu isso ao Amazonas, perante uma população de mais de 100 mil pessoas, né? A proposta de emenda constitucional que chegou já ao Congresso Nacional e deverá ser apensada as outras que tem. Então a gente espera, se não esse ano, mas no mais tardar, início do ano que vem, aprovar a prorrogação, que para nós é muito importante, porque para uma empresa se instalar na Zona Franca de Manaus, ela investe muito, então ela tem que ter a garantia de um tempo duradouro, de um tempo longo. Agora, fora isso, nós precisamos muito da infraestrutura, que a falta de infraestrutura é o que marca a região norte e o nosso estado principalmente. Senadora Eduardo Braga, Amanda, eu vou aproveitar a deixa da senadora Vanessa Graziotin da questão da infraestrutura e vou chamar, nós fomos lá a Manaus e também conversamos com jornalistas que cobrem... Mas me perdoe, esse tema Zona Franca, se você for colocar agora a discussão da infraestrutura, leva uns 3 ou 4 programas. Vai levar, obviamente, a muitos que nos assistem nesse momento a não compreender por completo o que nós, da bancada do Amazonas, defendemos em torno do polo industrial. Me permita, talvez, exaurir um pouco mais o debate sobre a importância e o que significa para o Amazonas e para a Amazônia Ocidental o polo industrial de Manaus e o modelo Zona Franca de Manaus. Veja, viver na Amazônia e viver no Amazonas é viver numa região em que 80% do bioma é obrigatoriamente intocável por lei. Nós estamos, a propósito, discutindo no Senado a questão do novo Código Florestal. Acabamos de ter uma ampla discussão na Câmara, onde a sociedade brasileira teve a oportunidade de estressar o tema entre ruralistas e ambientalistas. Isto veio para o Senado, há um mérito enorme no trabalho que a Câmara desenvolveu, porque ao fazer esse exercício democrático na Câmara, permitiu que o Senado, com maturidade, com uma reflexão de ciência e tecnologia, pudesse avançar muito sobre esse tema no Senado da República. Mas vamos deixar o Código Florestal de lado. É importante para o telespectador compreender o que significa para o Amazonas e para a Amazônia ter 80% da sua área preservada por lei. Se você comprar, você que está me assistindo, comprar 1.000 hectares de terra ou 1.000 alqueires de terra no Amazonas, 80% disto você não pode tocar. É reserva legal, ou seja, é contrapartida social para a preservação e a conservação do bioma amazônico. Mas, Eduardo, em contrapartida... Eu queria até contribuir, até pela vivência que tive como ex-superintendente da SUFRAMA.
você era deputado federal à época, e nós vivemos a transformação. A Zona Franca de Manaus ela foi criada originalmente para substituir importações, quando o país era fechado às importações. E ela, no período Collor, o país abriu as portas às importações e nós tivemos que promover uma readaptação da Zona Franca ao modelo da economia brasileira. E nós nos adaptamos muito bem a isso, o índice de nacionalização é muito alto. E as pessoas, quando falam de Zona Franca de Manaus, imaginam que aquilo seja um paraíso fiscal. Absolutamente, não se pode chamar de Zona Franca uma área que paga mais impostos do que recebe de isenção. Não existe imunidade de impostos lá na Zona Franca de Manaus, quando era na sua origem que tinha o comércio, que tinha a indústria. E o país inteiro, só para complementar, depois você conclui, e o país inteiro não compreende direito o que é a Zona Franca para nós. Além do bioma de 80% preservado, 98% da nossa floresta está preservado, graças ao que entenderam os militares à época, que a Zona Franca de Manaus seria um instrumento, a indústria não poluente, para nós preservarmos a Amazônia. Isso tem um preço para nós, porque no momento em que a Zona Franca for prejudicada, o nosso caboclo que mora lá no interior, que aliás você como governador criou o Bolsa Verde, e agora a presidente Dilma também criou um outro... Eu criei o Bolsa Floresta e ela agora implementou o Bolsa Verde inspirado nesse programa. Que é interessante porque coloca o caboclo lá vigiando a região. Mas nós aprendemos a preservar em função do instrumento que a gente tem. Tanto que o Amazonas é o único da região que tem 98% da sua área preservada. Acima do que estabelece a legislação com relação à preservação do bioma. Imagina o que seria. Hoje, os números sobre a preservação da Amazônia mostram de que 86% da floresta amazônica está conservada. O Brasil, inclusive, alcançou uma das metas do milênio exatamente pelo corte e a redução do desmatamento. Boa parte desse resultado foi exatamente por causa do polo industrial de Manaus e da Zona Franca. Ou seja, a Zona Franca, pelo que disse o senador Alfredo, pelo que disse a senadora Vanessa, é, na realidade, o maior e mais importante programa de conservação ambiental que o Brasil já produziu. É isso que diferencia o Amazonas, que não é o maior estado brasileiro, porque nós somos grande em área, em território. Né? O São Paulo representa 33% do PIB brasileiro. Exatamente. Enquanto que o Amazonas, sendo 3,5 vezes o tamanho da França, 4 vezes o tamanho do estado do Texas, maior estado em área geográfica dos Estados Unidos, nós representamos menos de 3% do PIB brasileiro. E carregamos, numa política social dentro de um estado com 1.580.000 km², como foi mostrado aqui, e, aliás, a maior diversidade da etnia indígena e a maior população indígena do Brasil. O que foi mostrado sem conflitos sociais. Os espectadores mostraram essas queimadas. Isso não é comum lá no nosso estado, não. Na Amazônia Legal você tem disso, na Amazônia Ocidental você tem disso, mas eu imagino que aquilo não seja no estado do Amazonas, que tem muito pouca coisa no sul do Pará, em função de Rondônia e do Mato Grosso. Na realidade, esse é outro tema interessante que o Alfredo levanta, porque é o seguinte, quando você tem um incêndio num parque em Minas Gerais, a mídia trata como um incêndio em parque florestal. Quando você tem uma queimada na Amazônia, é tratada como queimada. Ou seja, para nós amazônicos, incêndio na floresta é queimada. Para os chiques e ricos do Sudeste, incêndio em parque florestal é incêndio. Então, é apenas para contribuir, para dizer o seguinte, existe o Arco do Fogo, que é exatamente os movimentos de pontos de fogo espontâneo na floresta. E existe um outro problema que é tecnológico. Vive uma população de 24 milhões de brasileiros na Amazônia. Desses 24 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, 1/3 deles vive na floresta. E vivem com práticas agrícolas que são do século passado, onde a queimada é um dos extremos.